Jogo do tigrinho, regulamentação estatal e liberdades individuais. O que o jogo do tigrinho e apostas online causam no Brasil? O jogo do tigrinho, a ser tratado neste trabalho, refere-se a um jogo de aposta, onde um indivíduo deposita uma quantia de dinheiro e, contando com a sorte, espera receber o retorno de uma quantia ainda maior que a depositada. Atualmente tem sido de grande problemática no Brasil os jogos de azar, visto que atingem negativamente toda a população, principalmente os grupos hipervulneráveis, compostos por crianças, idosos, pessoas em situação de pobreza e pessoas com transtorno de vício. Além disso, os jogos de azar, ou o jogo do tigrinho, violam alguns dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, como o direito à vida e à propriedade, visto que muitos desses grupos utilizam os jogos de azar como fonte de renda e não como entretenimento. Sendo assim, problemas surgem com a utilização desses jogos de apostas, como o vício e a dependência, a perda de dinheiro e o impacto na saúde mental, que leva a problemas como ansiedade, depressão e estresse, além da lavagem de dinheiro, que afeta gravemente a economia e a segurança nacional. Uma prova concreta disso é uma decisão recente que saiu do Tribunal de Contas da União, que identificou beneficiários do Bolsa Família utilizando os recursos do programa para apostar. O Tribunal de Contas da União entendeu que isso é um desvio de finalidade e autorizou medidas urgentes para evitar esse tipo de situação. Ou seja, o dinheiro que era para ser para moradia e alimentação está sendo perdido em jogos de azar, que afeta diretamente a vida das pessoas e o propósito dos programas sociais do governo federal. O Estado existe para proteger a vida, a ordem e os direitos dos cidadãos, mas quando o ordenamento jurídico falha, como explica Norbert Mogen, criando normas que se contradizem, têm brechas ou omissões, como o jogo é o que a gente vê com o crescimento de jogos online, como o jogo do tigrinho, onde a legislação é vaga, a fiscalização praticamente não existe e milhares de pessoas ficam vulneráveis, sem nenhum tipo de amparo. Nessa situação, o contrato social começa a ruir. Na teoria de Hobbes, as pessoas colocam a sua liberdade no Estado em troca de segurança e estabilidade. Quando essa proteção falha, o pacto se quebra e o direito perde a força. E como sempre, quem mais sofre são os mais vulneráveis. A aplicação da suspensão em redes sociais tem sido admitida pelo Poder Judiciário em casos nos quais se verifica a necessidade de proteger a ordem pública diante da possibilidade de continuidade de práticas ilícitas. Em recente julgado, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a legalidade da suspensão das redes sociais de uma influenciadora digital investigada por divulgar jogos de azar e enganar os usuários para plataformas do chamado jogo do tigrinho. Segundo o acórdão, a medida se justifica não apenas pelo conteúdo das publicações, mas também pela impossibilidade de fiscalização efetiva da mera proibição de divulgação, considerando o alto alcance das redes sociais e a facilidade de comunicação privativa com milhares de seguidores. A Lei 13.814, de 2019, designa liberdade econômica aos cidadãos brasileiros, dando autonomia para direcionarem a sua fonte de renda como desejarem. Porém, quando destinadas à casa de aposta, acabam causando problema à saúde pública e compromete alguns dos direitos fundamentais desses indivíduos. Sendo assim, o Estado pode intervir e tem legitimidade para intervir na economia. De acordo com o jurista Eros Roberto Grau, o Estado tem dever de interferir na economia, quando há risco na sociedade, sem que interfira no bem-estar coletivo. O Estado pode sim agir para proteger a população, especialmente quando há um interesse coletivo envolvido, como o combate em vícios de jogos de azar. A ludopatia, também conhecida como transtorno do jogo ou jogo patológico, é uma condição caracterizada pelo impulso incontrolável de apostar, independentemente das consequências negativas. As pessoas afetadas por essa compulsão continuam jogando mesmo após perdas financeiras significativas, podendo chegar ao esgotamento de recursos, endividamentos e comprometimento de relações pessoais e profissionais. Esse comportamento compulsivo é considerado um transtorno de comportamento aditivo, comparável a dependências químicas, devido à ativação dos mesmos circuitos de recompensa cerebral envolvidos em outras formas de vício. Portanto, crianças, adolescentes e idosos se tornam mais suscetíveis ao vício e à dependência.
além de pessoas com problemas financeiros, que buscam soluções rápidas e fáceis, como jogos de apostas, o que pode agravar a situação financeira da mesma. Como, por exemplo, o caso da Patrícia, uma cozinheira de vida simples que perdeu R$80 mil em 2 meses, devido aos vícios em jogos de aposta. Neste jogo, o usuário aposta na decolagem da aeronave e é preciso finalizar o lance antes mesmo que exploda. Quanto mais alto o foguete for, mais o apostador ganha. No entanto, se ele cair antes, todo o dinheiro é perdido. Foi nesse jogo que eu mais perdi dinheiro. Minha conta bancária que explodiu como um foguete depois disso. Depois desse jogo, passei a apostar também nos slots, que são os caça-níqueis, relatou a Patrícia. Por tudo isso, defender a atuação do Estado aqui não é contra a liberdade individual. É a favor da proteção à vida, dignidade e saúde das pessoas mais vulneráveis. E é garantir que essas plataformas não se aproveitem de quem mais precisa de apoio, e não de exploração. Isso tem que ser resolvido através de leis e regulamentação pelo governo federal.